o levaram até o Egito, onde no Egito José foi vendido a Potifar, que era um oficial de Faraó. No Egito, José enfrentou algumas diversas dificuldades. Ele foi falsamente acusado pela mulher de Potifar, foi preso, mas chegando na prisão, José se destaca por sua capacidade de interpretar sonhos. E essa capacidade o levou a ser chamado para interpretar os sonhos do próprio Faraó. José previu, então, 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome, e foi nomeado governador do Egito, o segundo mais importante na escala de comando do Egito, para implementar um plano de armazenamento de grãos para que aquela nação pudesse suportar os 7 anos de escassez. Durante a fome, queridos, os irmãos de José foram até o Egito para comprar grãos. Chegando lá, eles não o reconheceram. Após testá-los, José revela a sua identidade, perdoa os seus irmãos e declara que o mal que aqueles irmãos haviam planejado contra ele, na verdade, foi transformado por Deus em um bem muito maior para salvar muitas vidas do povo do seu pai. José, queridos, sofreu com a maldade humana, em especial com a maldade dos seus irmãos. Mas apesar de todo sofrimento, José reconhece que Deus é o responsável, o fio condutor da sua própria história, e que Deus tinha o controle também da sua própria história. A questão, queridos, é que a história de José é uma história sobre redenção. José é uma representação da obra redentora de Cristo. José redime o seu povo, seus irmãos chegam até ele e não o reconhecem. José mostra como Deus pode usar os planos do homem, até mesmo o fracasso do homem, para cumprir os seus propósitos. Às vezes a gente perde um pouco de vista a realidade de que a nossa história de vida é uma pequena história inserida dentro de uma história ainda maior, que é a história de Deus e o que Ele faz com o seu povo nesse mundo, a sua igreja. E se nós não entendemos, querido, se você não entendeu que na grande história daquilo que Deus está fazendo através do seu povo, a sua igreja nesse mundo, nós somos meros coadjuvantes e Cristo é o grande protagonista dessa grande narrativa. Jesus é o centro da grande narrativa do mundo. Jesus é o protagonista da história que nós acabamos de ler. E olhando para a história de Jesus, talvez encontremos algumas respostas para dilemas que enfrentamos nos nossos dias hoje. Por isso eu quero falar sobre como Deus usa o fracasso, a limitação, os planos do homem para cumprir os seus próprios propósitos. E o texto que vamos refletir nessa noite mostra exatamente isso. Porque assim como na história de José, que nós contextualizamos ainda há pouco, em Atos 13, vamos ver a história de como o povo não reconhece de onde vem a sua redenção, mas também sobre como Deus usa o fracasso do homem em reconhecer o seu Redentor, aquele que o pode redimir, para cumprir os seus próprios propósitos. E com base nesse texto, queridos, eu queria destacar com os irmãos 2 verdades para nós nessa noite. A primeira verdade, queridos, é que o homem, em seu estado natural, ele não reconhece quem Jesus é.
O homem, em seu estado natural, fracassa, ele falha, ele não consegue reconhecer a necessidade que ele tem de redenção em Cristo Jesus, não apenas a necessidade que ele tem de redenção, mas perde, falha em reconhecer o Cristo como Redentor. E a segunda verdade é que Deus usa esse mesmo fracasso do homem de reconhecer Jesus como Redentor, de reconhecer a necessidade de redenção para cumprir os seus próprios propósitos. E vamos começar observando o que acontece quando Jesus não é reconhecido pelo homem, pelo povo. A primeira verdade, queridos, que nós podemos observar é que, conforme acabamos de ler, aquele povo não reconheceu quem Jesus era. Diz no versículo 27, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Mesmo tendo lido as histórias sobre Jesus, mesmo tendo visto os seus sinais, os seus prodígios, os milagres, mesmo tendo visto os cegos tornando a enxergar, coxos tornando a andar, mortos ressuscitando, mesmo tendo visto todas essas coisas, aquele povo de Jerusalém não reconhece Jesus. Mas isso, queridos, não deveria nos espantar. Quando olhamos para a história, em especial a história desse povo hebreu, do qual majoritariamente esses livros da Bíblia foram escritos por judeus e para povos judeus. Quando olhamos para a história desse povo, nós vemos que há um certo padrão na vida, na história desse povo, uma dificuldade grande de reconhecer os feitos de Deus. Por exemplo, o povo no Êxodo, que mesmo tendo Deus os livrado do exército mais poderoso do mundo, o exército egípcio, abriu o mar vermelho, uma coluna de fogo para os aquecer durante a noite, uma nuvem para os refrescar durante o dia, maná do céu, água da rocha. Mesmo diante de todas essas evidências, esse mesmo povo que experimentou tudo isso, sentiu saudades do Egito. Fizeram um deus ídolo para eles, um bezerro de ouro. Tomou Arão como um líder com o objetivo de os conduzir de volta à escravidão. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. A narrativa bíblica deixa muito claro para nós que faz parte da natureza humana, faz parte do nosso coração corrompido pelo pecado, não reconhecer a necessidade que temos de redenção, não apenas isso, mas não reconhecer de onde vem a nossa redenção. Nós não somos melhores que o povo hebreu. Não somos melhores. A única maneira de homens pecadores como nós reconhecerem de onde vem essa redenção é se o próprio Redentor se apresentar a nós. A única maneira de seus irmãos reconhecerem José como o Redentor que eles precisavam, como aquele que redimiria o seu povo, foi porque José se revelou a eles. A única maneira, queridos, de nós reconhecermos Jesus como o Redentor de nossas vidas é se, de fato, o próprio Cristo se revelar a nós. Por não reconhecerem Jesus como aquele que fora prometido por intermédio dos profetas, esse Jesus foi morto. A morte de Jesus foi real, queridos. A morte de Cristo não foi uma encenação, não foi um teatro, e há diversas evidências históricas que comprovam que de fato Jesus morreu e o seu sepultamento mostrou que a morte realmente aconteceu.
O fato daquele povo não reconhecer Jesus como enviado prometido por intermédio dos profetas resultou na morte de Cristo. Esse texto fala 2 vezes a mesma coisa para deixar bem claro o que ele estava dizendo. Ele fala: o povo de Jerusalém não reconheceu Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte. Pediram a Pilatos que o mandasse executar, tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele. Tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Houve ali, queridos, um comportamento. Houve ali uma ação prática daquele povo em não reconhecer Jesus. E isso teve como resultado a morte de Cristo. E isso traz uma verdade para nós, queridos, que é fundamental. A verdade de que onde Cristo não é reconhecido, ele é sepultado. E, queridos, se Cristo não for reconhecido em nossas vidas, ele estará morto em nossos corações. Mas o que aquele povo não sabia, queridos, o que aquele povo não entendia, é que embora de fato tivessem obtido êxito na morte de Jesus, eles estavam apenas cumprindo o que também havia sido prometido. E isso nos leva a uma segunda verdade para nós nessa noite. A verdade é que Deus usa o fracasso humano em reconhecer de onde vem a sua redenção para cumprir os seus propósitos. Era necessário que Jesus morresse, porque era necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E essa é a segunda verdade que vemos no texto. Deus usa até mesmo a incredulidade do povo para cumprir os seus propósitos. Quando o povo não reconhece quem Jesus era, na verdade o povo não estava reconhecendo a necessidade que tinha de redenção. E quando aquele povo... Obrigado. E quando aquele povo mata Jesus, aquele povo acha que venceu. Mas eles não se atentaram a um detalhe muito importante, um detalhe previsto nas profecias, de que aquele homem morto, ao terceiro dia, iria ressuscitar. Quando matam e sepultam Jesus, queridos, o que vemos ali, na verdade, é mais uma tentativa fracassada da humanidade de assumir o controle da sua própria história. A tentativa de arrancar o poder da morte das mãos do próprio Deus. O que vemos aqui, queridos, é o fato de que matar Jesus era uma tentativa de superar, de ser maior, mais forte do que o próprio Deus. Eu disse que quando não reconhecemos Jesus em nossas vidas, ele está morto em nossos corações. O que isso, na verdade, significa uma tentativa do nosso próprio coração de arrancar de Deus o controle da nossa história, de tomar da mão dele o poder sobre nossa vida, de nos fazer sentir querer ser maior do que o próprio Deus. Se você, queridos, não conhece ou não reconhece Jesus na sua vida, ele estará morto em seu coração. Você está fracassando em se autoproclamar o Deus da sua própria vida. Essa tentativa, queridos, até pareceu bem sucedida para aquelas pessoas por um curto período, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. No versículo 30 diz exatamente disso. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou, triunfando sobre qualquer tentativa ou desejo de poder daqueles homens. A ressurreição de Jesus, querido, deixa claro para nós
que Deus usa até mesmo o fracasso do homem para cumprir os seus propósitos. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário que ele ressuscitasse. A ressurreição não deixa dúvida de que Deus tinha todo o controle da história durante todo o tempo. Queridos, a cruz não frustrou o plano de Deus. A perseguição não frustrou o plano de Deus, porque Deus não perde o controle. E mais, ele prova que ele pode reverter, transformar qualquer situação planejada pelo homem para o mal em um bem ainda maior para o seu povo. Deus usa o fracasso, a incapacidade do homem e transforma em um bem ainda maior para aqueles que o amam. O texto deixa claro para aquele povo que a ressurreição, queridos, é tão real quanto a morte de Jesus. O que o texto está dizendo é que pela cruz, Deus não apenas alcança uma espécie de vitória moral sobre aquele povo, os governantes de Jerusalém, mas ele está dizendo que Deus frustrou o plano do homem de tomar para si o controle, o rumo da sua própria história. Queridos, nada pode conter, atrapalhar ou frustrar os planos de Deus. A história de José, queridos, e o texto que nós lemos em Atos 13, nos revelam uma poderosa verdade. O fracasso humano nunca está fora do alcance soberano de Deus. Assim como os irmãos de José não o reconheceram e o venderam, e como o povo de Jerusalém não reconheceu Jesus e o crucificou, ainda assim, Deus estava escrevendo, conduzindo uma história ainda maior. Uma história de redenção. Um mal planejado pelos homens, planejado pelos irmãos José, planejado pelos líderes governantes de Jerusalém. Tornou-se um meio pelo qual Deus salvou a mim e a você, Deus. Jesus, rejeitado e sepultado, ressuscitou, mostrando que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. E diante disso, queridos, nós somos chamados a refletir sobre como essa verdade se aplica às nossas próprias histórias. A primeira verdade, queridos, uma aplicação para nós nessa noite, é que muitos não reconhecem Jesus. Não reconhecem porque, na verdade, não reconhecem a necessidade que tem de redenção, não reconhecem de onde vem a sua redenção. Muitos não reconhecem Jesus porque não reconhecem que precisam ser redimidos. O problema não é apenas uma questão de falta de informação, mas é uma questão de cegueira espiritual, de orgulho no seu coração. O homem natural, ele não quer admitir que está perdido, que precisa de um Salvador, que é incapaz de salvar a si mesmo. Assim como os irmãos José não o reconheceram na primeira vez em que estiveram diante dele. Os judeus em Jerusalém também não reconheceram Jesus como Messias prometido. Os irmãos José estavam famintos, mas não sabiam que aquele a quem haviam rejeitado era justamente aquele que poderiam salvá-los da fome. De modo semelhante, queridos, o povo de Jerusalém estava espiritualmente faminto, mas rejeitou o único que poderia alimentá-los com o pão da vida. Precisamos, queridos, reconhecer a nossa fome de Deus. A fome que nos faz reconhecer a necessidade que temos de redenção em Cristo Jesus. Reconhecer a nossa miséria. Reconhecer o nosso fracasso.
A verdade, queridos, é que nós também corremos esse risco. Todas as vezes em que tentamos resolver os nossos problemas, a nossa própria vida longe de Jesus, estamos vivendo como se Ele não fosse o Redentor de quem precisávamos. Toda vez que nos agarramos ao pecado, estamos dizendo que nós não precisamos ser salvos. O coração humano não reconhece Jesus, porque no fundo nós não queremos abrir mão do controle da nossa própria vida. Mas assim como aconteceu com José, é o próprio Jesus que se revela a nós por meio da sua palavra. É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele que mostra que é o Redentor do qual o nosso coração precisa. A salvação, queridos, ela nunca parte de nós. Ela parte de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Precisamos reconhecer a necessidade que temos do Redentor, Cristo Jesus, em nossa vida. A segunda aplicação, queridos, é o fato de que Deus cumpre os seus propósitos, apesar dos nossos fracassos. Os líderes judeus tentaram parar o plano de Deus. Não reconheceram Jesus e o mataram. Os romanos, achando que estavam no controle, executaram o Filho de Deus. Pensaram que podiam decidir o rumo da história, mas estavam apenas cumprindo aquilo que Deus já havia determinado. O mesmo vale para nós hoje, queridos. O homem tenta se autogovernar. O homem tenta decidir sua vida longe de Deus. Planejamos, escolhemos, desejamos, mas tudo isso, queridos, sem Cristo é um fracasso na nossa vida. O homem não quer um Salvador. O homem quer ser o seu próprio Salvador, mas essa tentativa de autossuficiência, de autossalvação, sempre termina em fracasso. Toda tentativa do nosso coração de ser o Deus da nossa própria história termina em uma batalha contra Deus. E se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra, queridos, é que Deus sempre vence as suas batalhas. Deus vai moer os nossos erros. Deus vai desmascarar os nossos desejos equivocados. Vai expor os nossos planos de autogoverno, nossos pecados. Vai quebrar, e se for preciso, tudo que nos afasta dele. Talvez nos faça sentir dor, talvez nos faça sangrar, mas o fim disso, queridos, é a vida. Deus usa até mesmo os nossos erros, nossos tropeços, nossos pecados para cumprir os seus propósitos. Isso é a graça de Deus sobre nós. A cruz parecia um fracasso, mas foi o caminho para uma vitória ainda maior. Da mesma forma, querido, as falhas do nosso passado, as dores do nosso presente, os erros cometidos no caminho, os nossos pecados, coisas que nos envergonhamos, que lamentamos, que nos arrependemos de termos feito, queridos, tudo isso pode ser usado por Deus para mostrar a glória da sua graça e a firmeza dos seus propósitos na nossa vida. Como disse Jó, depois de passar por todo aquele processo com Deus, Jó fala no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A terceira aplicação para nós nessa noite, queridos,
ressurreição de Jesus é a certeza da nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a assinatura final de Deus dizendo: está consumado, está aceito, está justificado. O apóstolo Paulo vai dizer: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição é o recibo de que o pagamento foi aceito. Isso quer dizer que nossa justificação, ou seja, somos considerados justos diante de Deus, não depende dos sentimentos, não depende do nosso desempenho, não depende do nosso mérito, mas de um fato histórico e irrevogável: Jesus ressuscitou. E mais, queridos, a ressurreição mostra que Deus é um agente ativo dessa salvação. Jesus foi ressuscitado pelo Pai. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Não fomos nós que vencemos a morte, foi Cristo. Não fomos nós que vencemos o pecado, foi Cristo. E a vitória dele é agora a nossa vitória. Por isso, todo aquele que crê em Cristo Jesus pode ter a mais profunda certeza: se estamos em Cristo, estamos perdoados, justificados e em paz com Deus. E se Deus começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o grande dia do Senhor. A ressurreição, queridos, é o selo da nova criação. É o marco inicial de um novo povo, de um novo futuro. Se Jesus ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Se Jesus ressuscitou, então há esperança, até mesmo no vale da sombra da morte. Se Jesus ressuscitou, então o nosso fracasso, o nosso pecado não é aquilo que define quem nós somos, porque a última palavra pertence a Deus. Diante dessa verdade, queridos, nós somos levados a reconhecer que muitos talvez não verão em Jesus o Redentor, porque não reconhecem a necessidade que tem de salvação. Somos lembrados de que as nossas tentativas de nos autogovernar, de controlar a nossa própria vida, a nossa própria história, elas sempre falham, mas Deus, em sua fidelidade, continua cumprindo os seus propósitos, mesmo por meio dos nossos pecados. E por fim, queridos, acima de tudo, a ressurreição de Cristo é a certeza de que nós fomos justificados diante de Deus, não por nosso mérito, mas por um ato divino, gracioso, do próprio Cristo se entregando na cruz para morrer em nosso lugar. E isso nos chama a uma vida de confiança plena e adoração sincera àquele que venceu a morte para nos dar a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por tua palavra revelada a nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor usa nossas fraquezas, nossas limitações, nossos fracassos, até mesmo nossos pecados, para cumprir os seus propósitos. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor se revelou a nós e nós reconhecemos a nossa miséria e reconhecemos a necessidade que tínhamos de redenção, mas sobretudo reconhecemos de onde vem a nossa redenção, e a nossa redenção é Cristo Jesus. Não existe redenção longe de Cristo, não existe salvação em nenhum outro lugar senão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor ressuscitou, fomos justificados, aceitos diante de Deus, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.
então sem Cristo. Então sem Cristo. Vive no meu coração porque eu reconheci. Então o meu coração ele também precisa ser vivo. Reconhecer a redenção. Há alguém aqui essa noite que reconhece que tem necessidade de redenção? Eu reconheci, aceitei, tomei decisão e recebi a redenção. E você diz o quê? Eu também. Mas tem gente que ainda não reconheceu a necessidade de redenção essa noite. Palavra bíblica trazida ao seu coração, reconheça, abra teu coração, recebe a redenção, recebe a salvação. Se houver alguém, manifeste aí, levante a mão, venha aqui na frente, se posicione de forma que nós celebremos, que nós possamos agradecer. É tempo de nós celebrarmos ao Senhor pela redenção. Então agradece. Obrigado pela redenção. Obrigado pela redenção. Mas quem ainda não tem que dizer: eu quero a redenção. Há alguém nessa noite que quer a redenção? Você sabe que a redenção te lembra do inferno? Você não sabia?